Que alegria, gente, estar aqui para mais um programa Esporte, Vida e Fé. E já vamos direto para a nossa dica da Yunara. Sim, dicas de saúde para o seu dia a dia aí. Com você, Yunara. Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com você, aqui no nosso programa Esporte, Vida e Fé do IPP TV. Meu nome é Yunara Lisboa, sou personal trainer e membro da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A nossa dica importantíssima de hoje é varrer a casa. Pois é, muita gente varre muito ruim e muito mal por causa da coluna. Gente, presta atenção, eu vou tentar fazer errado. Ó, muita gente faz assim, curva muito a coluna. Fica aqui, ó, com a coluna totalmente curvada, a escápula totalmente aqui solta e o ombro, meu Deus, o ombro totalmente aqui retrovertido. E as pernas? Perna juntinha aqui, uma na frente da outra e vai varrendo. E vai varrendo. Vai parecendo quem? A minha avó. Sim, a minha avó varre assim. Aí vai. E vai varrendo. E outra, olha só a posição dos braços. Já vai aqui embaixo. Eu não sei se você sabe, eu descobri há pouco tempo. Tem a altura certa da vassoura. Pois é. A gente tem que segurar a vassoura de uma maneira que fique confortável pra gente. Então, sempre, uma perna na frente da outra, mantém mais a postura. E vai varrendo aqui, ó. Tá vendo? E vai alternando. Sempre mantendo a postura retinha. Outra dica importante é na hora de agachar pra você varrer ali embaixo da estante. O que normalmente você faz? Você faz assim, ó. Levanta o calcanhar. Agacha aqui, fica toda tortinha e faz aqui assim, ó. Nossa, até eu fiquei com dor agora. Então presta atenção nessa dica. Você faz um afundo. Sim, isso daqui a gente aprende muito na academia. E aí vai lá embaixo, passa embaixo da estante que tá toda cheia de pó. Puxou, levantou. O afundo é um agachamento. Então, de qualquer maneira, você agachou. Levantou e continua varrendo. Ok? O rodo também é a mesma função, galera. Lembra, mantém sempre a postura e tenha uma boa limpeza aí na sua casa e um bom dia. Tchau! Estamos de volta e eu espero que você tenha gostado dessa dica da Yunara e que seja muito útil para você. Agora nós teremos uma palavrinha da nossa querida Letícia Santos, jogadora da seleção brasileira, lateral direita e uma pessoa muito amada. É com você, Letícia. Olá a todos, eu sou Letícia Santos, atleta de futebol, atleta do Eintracht Frankfurt aqui da Alemanha. É um prazer estar com vocês aqui no programa Esporte, Vida e Fé. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma carta que é bastante especial para mim, carta de João. A primeira vez que li ela, não tinha notado quão especial essa carta, o quanto essa carta retrata Jesus de uma forma diferente, retrata Jesus de uma forma tão perto de nós, querendo estender a mão, não importando o estado em que estamos, seja espírito ou social, ou como as pessoas nos veem, mas a forma como Ele nos enxerga e nos quer perto, o que Ele fez por nós. Então, até convido vocês a lerem essa carta 1, 2, 3, 4 vezes, um monte de vezes, porque é simplesmente lindo a forma que retrata Jesus, que fala de Jesus. Não que as outras não são especiais, muito pelo contrário, mas é uma carta que me marcou um pouco e gostaria de compartilhar isso com vocês. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe. Muito joia, muito obrigado, Letícia, por sua palavra, por sua participação aqui no programa. E Dri, o que teremos agora? Esse programa está recheado de seleção brasileira e a nossa entrevista não podia ser diferente. É com a lateral esquerda. Então hoje programa de laterais. De laterais. Lateral direita, Letícia, e agora a gente vai ter a entrevista da lateral esquerda, Tamires. E agora, pessoal, no nosso programa Esporte, Vida e Fé, um momento mais esperado, um momento da entrevista. E eu tenho o prazer de trazer aqui uma amiga, e uma amiga muito especial. Ela, Tamires, ela é lateral esquerda da Seleção Brasileira, você que torceu junto com o Brasil na Copa do Mundo de 2019, torceu nas Olimpíadas, isso mesmo, a lateral esquerda está aqui conosco e hoje também atleta do Corinthians. Tá, muito prazer imenso de você estar aqui e obrigada mesmo por ter aceito o convite, nós estamos muito felizes com isso. O prazer é meu, Varô, você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Chamo sempre de Varô, né, Dri? Sim. O Bruno também.
que é muito bom estar aqui com vocês e dividindo um pouquinho dessa história aí de vida nossa. Isso aí. E eu vou começar perguntando o que todo mundo sempre pergunta, mas é muito importante saber, é muito legal saber como você começou, né? Então, na sua cidade, porque eu sei, né? É amiga, sei que ela vem lá de Caeté, mineirinha. Como você começou, o seu primeiro clube? Como foi esse começo na sua vida? Então, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Desde quando eu tinha 3 anos, meu pai sempre falou que eu já pedia ele para jogar bola comigo, com os amigos dele. Então, foi algo que foi assim, eu acredito que é um dom de Deus na minha vida, realmente. E aos 11 anos, eu senti no coração essa vontade de querer ser uma jogadora de futebol, vendo a seleção brasileira jogar. Então, foi assim, um momento muito especial, assim, que eu lembro até hoje, que tem muitas coisas que eu já esqueci assim, da minha infância, mas esse momento é um momento que eu lembro muito, que quando eu vi a seleção brasileira jogar, eu logo já fui para o quarto, assim, ajoelhei para Deus e falei, Deus, eu quero ser uma jogadora de futebol. E não sabia como isso ia acontecer, né? E foi algo assim que eu levo hoje com muito carinho, assim, com muita gratidão assim a Deus realmente, porque foi algo que Ele transformou, né? Ele colocou pessoas importantes na minha vida para dar seguimento na minha carreira, fez com que a minha tia viesse para São Paulo, ficasse 1 ano aqui em São Paulo para que eu pudesse vir e estar conhecendo o Juventus, jogando no Juventus, para ter essa oportunidade, porque em Minas ainda o futebol feminino ainda é muito pequeno, né? Então, as minhas oportunidades seriam aqui em São Paulo. Então, eu vejo como foi o trabalhar assim de Deus para que eu conseguisse realizar meus sonhos de ser uma jogadora. Então, fico muito feliz assim, de estar podendo compartilhar, né, desse momento. Vamos lá, então. Tamires, eu acho que o alvo do profissional ou daquele que está começando sempre é almejar a seleção do país, né, a seleção principal. Conta pra gente um pouquinho da sua primeira convocação. Como é que foi isso? Então, assim que eu vim para São Paulo em 2003, aos 15 anos, né, eu já tive a minha primeira convocação aos 16 anos e na seleção sub-19, e foi um momento assim muito feliz para mim, foi um momento tinha acabado de chegar em São Paulo, acabado de começar a minha carreira no campo e tive a oportunidade de estar com a seleção brasileira, e é algo que todo jogador sonha realmente, né, de chegar numa seleção brasileira. A gente sabe que até lá tem muitos degraus a caminhar, tem muita coisa que você tem que fazer, trabalhar muito firme diariamente. Mas esse momento foi realmente assim, aos 16 anos, estar numa seleção sub-19 foi incrível para mim. E, com certeza, me motivou ainda mais, né, a querer realizar mais sonhos, a querer chegar numa seleção principal também. E, graças a Deus, aí, depois, né, que eu fui mãe, depois da parada, eu pude realizar esse sonho de estar na seleção brasileira principal. E, graças a Deus, estou lá até hoje, assim, estou muito feliz. Olha, pegando o gancho nisso também, a gente sabe que você é a única jogadora da seleção brasileira e que eu saiba do Brasil, que é mãe, que tem uma família linda, César, seu marido. E como que é isso, né? Porque o pessoal não sabe, mas você, por escolha própria, teve uma parada, né? Deu uma paradinha, cuidou um pouco dele e, de repente, ali, com 16 anos foi convocada, deu essa parada e hoje as convocações são constantes, você é uma peça fundamental ali para a seleção brasileira. Como é isso? Como é conviver, ser atleta, ser mãe, cuidar de uma família linda, estruturada? E fala um pouquinho também dessa sua parada, né? Será que você imaginava voltar para a seleção e competir em alto nível? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu fui mãe aos 21 anos, né? Então foi algo muito novo para mim, assim. Realmente eu senti um baque muito grande porque eu não esperava e naquele momento eu não tinha maturidade nenhuma para, né, para estar sabendo o que estava acontecendo na minha vida. Então esse apoio familiar, o apoio do César foi muito importante para mim. E eu fui entendendo o que estava acontecendo e entendi que o momento do futebol era para eu dar um tempo, né? E que agora era uma outra fase da minha vida que eu estava vivendo. E aí eu comecei a aproveitar a minha gestação e deixei esse sonho de ser uma jogadora de futebol
no cantinho ali, falei, quando for o tempo de Deus, ele vai me colocar de novo no futebol. E foi o que aconteceu, eu assumi a responsabilidade, né, de ser mãe, cuidei do Bernardo, e eu fiquei fora dos gramados por 2 anos, até que eu acabei recebendo uma proposta do Atlético Mineiro em 2010, para voltar a jogar, não, minto, em 2011, para voltar a jogar, e acabei voltando, só que em 2011 eu passei o ano inteiro longe do César, ficava o dia inteiro fora de casa por causa do futebol e tudo, aí eu acabei parando novamente por mais 1 ano e meio, até que o César recebeu uma proposta para jogar no São Bernardo, aqui em São Paulo, e aí foi onde que eu vi novamente essa chance de voltar aos gramados, e aí fui fazer um teste no Centro Olímpico, acabei passando, e logo depois de 2 meses fui convocada para a seleção brasileira, e aí a gente entendeu que era o momento agora de eu retomar realmente, né? Isso foi em 2013, tá retomando aí a minha carreira, e agora o César acabou parando, né, para estar me auxiliando, e continuo aí até hoje na seleção. Fico muito feliz de estar fazendo parte da seleção hoje, representando, né, as mães no futebol. Hoje conheço algumas mais, então acho que essa minha experiência de vida assim, traz com que eu fale também, né, de como ser mãe, de como ser atleta, porque nós mulheres podemos sim ser mãe, podemos sim realizar aquilo que a gente sente, né, vontade de fazer, e não abdicar da nossa vida por causa, né, dos nossos filhos. Assim, claro que a gente tem que ter responsabilidade dos nossos filhos, cuidar dele a todo momento e dar o amor necessário, mas a gente também tem a nossa vida. Então, eu vejo que hoje o Bernardo entende muito isso, que eu saio para trabalhar, mas eu volto, cuido dele. Então, essa responsabilidade, né, nós temos, e eu acho que nós somos capazes, sim, de assumir essa vida familiar e trabalhar e fazer o que a gente ama também. E é lindo ver os planos de Deus, né? Porque como Deus tem fases e como ele cuida, né? A gente vê o Bernardo, ele tem orgulho da mãe, né? Minha mãe é jogadora de futebol, minha mãe é jogadora do Corinthians, da seleção. A gente vê ele estando sempre com você também. E é muito bonito ver o cuidado de Deus mesmo, né, na sua vida. Muito, muito legal mesmo. E olha, ela não é fraca, não. Porque ela começou a jogar e foi para a seleção. Aí ela parou, ela voltou a jogar e foi para a seleção e não saiu até hoje. Então, muita habilidade aí também. Deus é ótimo, né, Mara? Deus é ótimo. Muito legal, muito legal. E, Tamires, falando um pouco disso, desses princípios, todo esse apoio que você teve da sua família durante a gestação, durante essa parada e retorno, conta pra gente como foi esse encontro com Cristo, como foi essa nova etapa de viver o Evangelho. Eu conheci a Jesus em 2003, quando eu fui jogar no Juventus, e assim, foi um momento assim, muito especial para mim, porque eu jogava no Juventus e a Magali, nós morávamos numa casa de atleta, a Magali sempre pregava o Evangelho pra gente, né? E eu senti no coração essa vontade de estar indo à igreja com as meninas também. E um dia elas me convidaram, eu fui e acabei aceitando a Jesus naquele dia, senti algo assim muito especial no meu coração e comecei a entender, né, o que é essa vida cristã. Como eu falei, lá atrás eu já tinha essa fé em Deus, né, mas só se fortificou quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E os passos, né, que a gente vive, são tantas coisas que a gente vive no mundo, assim, que se a gente não tiver fé, se a gente não sentir essa orientação de Deus realmente, a gente não consegue progredir, né? A gente tem até um testemunho, né, Varô? Quando eu voltei em 2003, São Caetano, Centro Olímpico, e foi ali que Deus mostrou para mim, falou, não, vai para o Centro Olímpico, que eu acho que é o caminho certo. E lá no São Caetano eu tinha a Varoa, tinha outras amigas também, mas aí a gente conversando, eu falei para ela, não, eu sinto no coração que Deus está pedindo para que eu vá para o Centro Olímpico, e as coisas acabaram acontecendo. Então, é algo que eu trago muito para a minha vida, assim, que eu gosto muito dos conselhos familiares, né, quando eu tenho que tomar uma decisão, mas sempre Deus me direciona para o que eu devo fazer, e eu sempre procuro seguir isso no meu coração, porque eu acho que essa fé entre eu e Deus, assim, é muito importante, essa conexão para a vida, né? Em especial essa participação de quando ela voltou, São Caetano, Centro Olímpico, eram 2 clubes em evidência. Sim. E eu conversava com ela porque eu estava no São Caetano e ela, não, eu orei e eu tô com paz de ir para o Centro Olímpico. E a gente se trata como varoa, né? E aí eu falei, então vai para onde seu coração está mandando, porque a gente sabe que é a paz de Deus que decide as coisas. E aí foi para o Centro Olímpico.
e As aí é coisas só foram- história. É isso aí. E eu queria saber qual foi a sua maior emoção, porque nós sabemos que a Tamires ela já foi campeã pan-americana, ela já foi. A gente torceu muito por ela nas Olimpíadas, né? Foi o quase. Agora na Copa do Mundo, o Brasil inteiro, eu acho que deu um boom no futebol feminino, porque o Brasil inteiro torceu na TV e foi o quase ali contra a França. Mas você já viveu, foi campeã sul-americana, já viveu muitas emoções, né? Já jogou Champions League, já jogou fora do país, agora está no melhor time do mundo. Agora tu descobriu meu time. É isso aí. Mas o que te marcou, né? O que te marcou até hoje? Eu sei que a sua carreira ainda tem muito pela frente, você pode viver muito mais coisas, mas até hoje, assim, o que foi marcante para você? Eu sou muito grata, assim, né, por tudo que eu conquistei, assim, e tenho vivido no futebol feminino, com a seleção brasileira, hoje no Corinthians, e tive a Olimpíada no Brasil, foi muito especial para mim, jogar em Belo Horizonte, no Mineirão, que era um sonho e que eu realizei, que foi algo que me marcou muito com a camisa da seleção brasileira, mas com certeza até trouxe aqui a medalha de campeã paulista, foi o que mais me marcou, porque foi o que mais me marcou realmente, por causa do momento, né, que o futebol feminino, a visibilidade que se deu no futebol feminino no ano passado, nós jogávamos na arena com quase 30 mil pessoas assistindo, e não era ali camisa de seleção brasileira, era a camisa do clube, né, que geralmente a gente mal se via, os estádios lotados nos clubes, né, dos campeonatos estadual. Então, acho que isso me marcou muito. Assim, o Corinthians foi campeão ali, mas eu acho que o futebol feminino se tornou campeão, porque foi uma atmosfera muito legal. Você vê a torcida a Cris tirando foto com a torcida do Corinthians, né? As minhas do São Paulo ali muito emocionadas por estar vivendo aquela atmosfera. A Grazi aí quase 22 campeonatos estaduais e ter vivido aquilo lá. Então, foi algo muito especial e que me marcou assim para a vida. Então, hoje, para mim, com certeza, esse campeonato, essa final do Paulista foi a mais especial de todas. Olha que linda, posso? Claro. Vou mostrar aqui nessa câmera. 2019, campeã paulista. E eu vou falar um pouquinho agora de torcedora, porque estava lá, obrigado, Varua. Eu estava lá, nós estávamos lá, né, nesse jogo, e a gente viu um estádio da Arena do Corinthians lotado, e assim, falando também um pouquinho como atleta, a gente nunca havia visto isso no futebol feminino dentro do Brasil. Fora assim, mas dentro do Brasil era só se fosse numa preliminar, né? Se tivesse algum jogo masculino depois. Mas assim, único e exclusivamente para assistir o futebol feminino e uma arena lotada. Eu fiquei emocionada ali da torcida, vi jogadoras emocionadas dentro de campo. E o que ela falou da Cris, a Cristiane, da seleção brasileira também, estava jogando nessa oportunidade no São Paulo e torcedores do Corinthians pediram autógrafo para ela. Então, ali não foi as camisas de clube, mas foi uma vitória para o futebol feminino. Ficou marcado para mim também como torcedora. Foi muito legal. Tamires, nós sabemos que você teve uma experiência no Charlotte Eagles, nos Estados Unidos. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco das ferramentas que, mesmo no ambiente profissional ali, eram utilizadas como forma de evangelismo, como forma de cuidado, como forma de capelania. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como foi viver isso em outro país? Então, eu conheci as meninas do Charlotte Eagles através do Santos, né? Quando eu jogava no Santos. E o Santos tinha essa... Como é que eu posso dizer? Essa conexão, né? Sim. Essa conexão com o Charlotte, e vinham algumas meninas de lá dos Estados Unidos jogar aqui no Brasil. Então, acabei conhecendo, estando mais próximas delas, e elas me convidaram para estar jogando lá no Charlotte Eagles, fazendo, né, uma temporada lá com elas, de 4 meses. E eu fui, e assim, foi uma bênção assim, na minha vida, porque eu cresci muito espiritualmente, vivi coisas assim que a gente não vive muito no futebol, né? Porque transcendia essa questão do futebol somente. Não era somente o futebol, era algo além. Assim, a gente no vestiário louvava, a gente estava junto. Antes dos treinos, as minhas davam a palavra, cada uma trazia uma palavra, a gente orava. Então, ali a gente via que o futebol era algo
que Deus, né, colocou para a gente fazer, mas ali a gente estava para trazer algo a mais assim para as vidas das atletas. Então foi algo que eu cresci bastante e aumentou assim minha fé muito, aumentou minha admiração pelas atletas, né? Eu tive experiências assim de que como elas faziam uma coisa que me marcou muito, uma atleta me deu uma pedrinha assim com uma palavra, sabe, de incentivo assim. Então foi algo que me marcou muito. Os louvores, as igrejas que nós íamos no final de semana também. Então, assim, eu realmente pude aprender que tudo isso é passageiro na nossa vida, né? Mas a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, isso é para sempre, é eterno. Então, é algo que troféu, medalha, né? Tudo isso vai passar. Hoje eu jogo, amanhã eu não vou jogar mais, mas essa minha fé com Deus é algo que vai ser eterno. Que lindo. Para a galera que está nos assistindo, Charlotte Eagles é um time missionário, então eles disputam campeonatos profissionais nos Estados Unidos, mas é um time que acolhe e é um time que como a Tamires falou, faz muito além do futebol. E que lindo essa experiência. Agora, saindo um pouquinho dessa parte de missões, me conta algo, pode ser uma, duas coisas, que engraçado, algo resenha mesmo na palavra futebolística, do futebol, da sua carreira, da sua vida, algo que engraçado aí, algo pode contar. Bom, Aru, já que a gente está aqui juntas, né, eu vou contar uma com você, porque você também foi atleta, você também jogava muito, né? Obrigada. Então, mas assim, nunca chupou manga no pé. Elas falaram que eu era menina de apartamento. Quando nós estávamos no Atlético Mineiro, né, jogamos lá, fizemos uma Sim. pré-temporada, e nós fomos pegar uma manga no pé e a Varô ficou lá parada, assim, sem entender o que estava acontecendo. Aí eu falei, Varô, né, vamos subir no pé, pegar uma manga, chupar a manga. Aí ela ficou parada, assim. Aí eu e a Gi, que era uma amiga nossa, né, falou assim, por que será que ela está parada? Ela falou, gente, eu não sei, nunca chupei manga no pé. Aí foi, ela virou uma menina de apartamento. Eu estava esperando a faca para alguém, Ela porque eu tava olhava esperando a assim, faca. elas estavam... Como é que elas vão chupar essa manga aí? E aí ele cortou, mordeu aqui, chupou, e eu esperando a faca aqui, ó. E aí nós fomos para Caeté, né, que fica 50 quilômetros de Belo Horizonte, um dia de folga nosso, e minha mãe fez uma broa para gente, porque mineiro gosta muito de comer broa, né? E a gente estava lá tomando café, eu não lembro se era o café da manhã ou café da tarde agora, e minha mãe virou para a Adri e falou assim, comprou. Aí a Adri ficou parada assim, comprou. E a Adri não entendeu nada. Aí eu falei, Dri, ela tá te pedindo para comer broa. Ela não entende mineirês. Eu disfarçava, com broa. O que será que ela tá falando? É isso mesmo. Sabe? Tá falando, Ela será não onde? entende. Dialeto mineirês. Dialeto mineiro, você tem que entender. Aí entendi. Aí depois convivi não só com a Tamires, mas com outras mineiras no Eagles, né? E realmente é um dialeto diferente, tem que prestar muita atenção. Ainda bem que minha mãe pediu para você comer broa, né? Porque a Gi amava a broa da minha mãe, e depois que você pegou o primeiro pedaço, a Gi detonou a broa inteira. E essa menina faz um pão de queijo também, maravilhoso. Comi pão de queijo feito diretamente ali em Minas. Bom também, né? Ai, saudade. Mais uma vez, eu sempre falo isso, quando o papo é bom, ele termina rápido, né? E, nossa, muito legal conversar com você, muito legal saber um pouquinho mais da sua carreira e do que Jesus tem feito na sua vida. E a gente costuma também falar que a gente vê a árvore pelos frutos, né? E a gente vê na sua vida, na sua família, uma família abençoada, e é lindo ver o que Deus fez e o que Deus continua fazendo na sua vida. E eu queria que você mandasse uma mensagem final, assim, para o que Deus colocar no seu coração, para meninas que talvez tenham um sonho de jogar, para atletas que estão nos assistindo também, né? Queria que você desse uma mensagem final. Olha, Varô, eu sempre falo, né? Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que Deus coloca, né, os sonhos no nosso coração para que a gente seja persistente, para que a gente, né, acredite nele e
com muito respeito às pessoas, né? Sabendo que Deus, acredito que Deus coloca as pessoas certas do nosso lado na hora certa, para que a gente possa estar continuando a caminhada, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Então, esse é o nosso pilar, né? A nossa fé em Deus, acreditar em Jesus, que Ele vai estar sempre com a gente ali, colocando, né, os anjos dele ao nosso redor para nos proteger de todo mal. E seguir sempre com muita educação, sempre com muito respeito, e acreditando no seu potencial, acreditando, né, ter persistência. Eu acho que isso é algo muito importante. Às vezes as barreiras vêm na nossa vida e às vezes a gente acaba não querendo ultrapassá-las, mas, ultrapasse, se cair, levante, que com certeza Deus vai estar ali para estar te guiando. E siga o seu coração, porque Deus fala muito com você, né, individualmente. Às vezes a gente procura algo externo para estar, né, tendo essa intimidade com Deus, mas Deus está ali, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Então Deus fala muito com você. Então busque Ele a todo momento, tenha muita fé, que com certeza você vai chegar longe e jamais desista dos seus sonhos, que Deus abençoe todas vocês que estão assistindo, todos que estão assistindo, e que Deus possa nos abençoar muito aí nessa nossa caminhada. Amém. E para o pessoal que quiser te seguir, que quiser saber um pouquinho mais da Tamires, como que você está no Instagram? Meu Instagram é tata_dias10. Segue lá, hein? Isso aí. Gente, mais uma vez gostaríamos de agradecer vocês. Bate-papo com a Tamires foi muito bom. Muito obrigado, Tamires, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês.